Olá pessoal, hoje eu resolvi fazer o vídeo de um modo um pouquinho diferente. Eu resolvi começar fazendo uma introdução com uma pequena história de uma mulher negra que nasceu numa comunidade, numa favela do interior de uma grande cidade do Brasil. Essa mulher sempre trabalhou, enfrentou a fome na infância. Ela era filha de pais trabalhadores bastante simples. O pai dela era operário, a mãe dela era o que seria uma doméstica. Essa mulher, aos 13 anos de idade, passou por uma tentativa de estupro e o pai dela, por ser muito conservador, obrigou que ela casasse com um homem que tentou estuprá-la. Ela ainda teve, aos 13 anos de idade, que foi o período que ocorreu essa tentativa, e logo após o casamento ela já engravidou, teve essa criança, portanto ela teve uma gravidez aí na adolescência, e a partir daí ela desenvolveu uma relação bastante complicada, que não tinha amor. Ela teve diversos outros filhos, teve 2 abortos espontâneos e por aí vai. Isso é uma história bastante típica do Brasil, infelizmente. Bom, e por que eu resolvi começar com uma pequena história? Essa história que eu contei, o comecinho da história, na verdade, é a vida da Elza Soares. Então, se você pensa que uma mulher, uma mulher ou um homem, por ser famoso, por ter uma carreira que acabou sendo bastante importante, no caso da música brasileira, essa pessoa não passa por muitos perrengues, ela passa sim. E o que mais me chamou a atenção quando eu li a biografia da Elza Soares é o quanto essa vida é típica, é uma vida extremamente típica das mulheres do Brasil. E eu resolvi fazer uma pesquisa a respeito do que mudou, porque a Elza Soares nasceu em 1930 e os eventos que eu contei aconteceram de 1930 até mais ou menos 1945. E eu fiquei curioso para saber o que mudou nesse tempo na situação das mulheres negras pobres do Brasil. E infelizmente nada mudou. Se a gente pegar o fato de que ela casou 3 vezes formalmente e que nas 3 relações ela acabou sendo o arrimo da família, a pessoa que sustentava a família, essa situação não mudou. E em 2020 o número de mulheres que sustentam a casa é acima de 50% de todos os lares do país. Então, apesar da gente ter um país extremamente machista e misógino, a gente tem um país que é, em essência, sustentado por mulheres. No caso das mulheres negras, além do componente de sustentar a casa, elas ainda lidam muito mais com a questão da fome, que foi uma coisa que me chamou a atenção na biografia da Elza Soares. Tanto na infância quanto no primeiro casamento dela, ela passou por esse contexto de fome. Hoje, a gente tem em torno de 39,5% de casas brasileiras sustentadas por mulheres negras que têm um cotidiano marcado por uma situação de fome. E por que essas mulheres têm esse contexto? Porque elas recebem muito menos dinheiro para fazer a mesma coisa. A média salarial de uma mulher negra, o salário que ela recebe, é 44% do salário de um homem branco. O que significa que ela recebe metade, sendo que ela muito provavelmente tem as mesmas contas, se não tiver mais contas. Porque existe uma enorme quantidade de mulheres no Brasil que é mãe solteira, que é produção independente, que infelizmente teve que arcar com tudo sozinha. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi a questão da gravidez na adolescência. A Elza Soares nasceu em 1930, portanto ela engravidou em 1943, o que, vamos e viemos, é bastante tempo, já que nem a Segunda Guerra Mundial tinha acabado ainda. Mas, para minha triste surpresa, esse número não é muito pequeno hoje em dia. A gente tem 14% de mulheres que têm gravidez na adolescência, que engravidam durante a adolescência. A gente tem também um número estimado de 500 mil estupros por ano no Brasil, isso dados de 2020. E outra coisa que eu fiquei abismado é o fato de que 2,2 milhões de mulheres do Brasil que são adolescentes já estão casadas. Isso significa 36% das mulheres adolescentes no país estão casadas. Eu acho esse número absurdo, é um número estarrecedor para mim, eu não sabia.
Alguns que eu falei aqui eu já sabia, mas esse eu fiquei muito espantado. E o que eu trouxe com essa pequena história é o fato de como a gente não evoluiu tão bem como nação. A gente tem um grande problema aí de questão de violência contra a mulher, de extrato social e racial, que sempre foi uma questão no caso da Elza Soares também, que eu peguei uma pinceladinha, mas é extremamente assustador. Mas aí você pode se perguntar por que ele, que é um psicólogo que deveria falar de saúde mental, ou pelo menos, né, espera-se que eu fale de saúde mental, falou sobre isso. Bom, é impossível você pensar numa saúde mental de uma pessoa que não tenha quadro de ansiedade, depressão, abuso de drogas ou qualquer outra coisa se ela não tiver o mínimo de condições. Uma pessoa que não tem uma moradia decente, uma pessoa que é estuprada ou que passa por uma tentativa de estupro aos 13 anos de idade, uma pessoa que tem que casar com a pessoa que a violentou e constituir uma família com essa pessoa e depois passar por uma série de situações com questões raciais, ganhando 44% do que uma outra pessoa que faz a mesma coisa só por ela ter um outro gênero e uma outra raça, é claro que isso vai ter um impacto na saúde mental de qualquer pessoa. Então, saúde mental não é só procurar um consultório e ter uma consulta com um psicólogo. Saúde mental é educação, é apoio da família, é ter um emprego decente e etc. Então é mais uma reflexão um pouco assustadora, eu diria, né, da nossa sociedade, como a gente não conseguiu evoluir como país, pelo menos no sentido de qualidade de vida para as pessoas, né? Se eu pego uma história da Elza Soares lá dos anos 30, 40 do século passado, e eu chego em 2024 e a gente ainda passa por situações muito parecidas com essa, é porque a gente tem que fazer alguma coisa urgente. É isso, agradeço quem viu e até mais.